Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Fabiola e nós vamos dar início a mais uma aula de matemática. Mas antes, vamos aos nossos recadinhos especiais. Você que está fazendo as atividades pelo Classroom, não esqueça de fazer as suas atividades, porque ela também contabiliza a sua presença. E você que está assistindo a aula somente pela TV, não esqueça de levar as suas atividades para a sua escola. Então, vamos rever o que nós estudamos na aula anterior. Na aula anterior, nós estudamos medidas de tendência central. Então, estudamos a média aritmética simples. E hoje nós vamos continuar com as medidas de tendência central, mas vamos estudar hoje a média ponderada. Então, vamos lá ver o que é isso, mas antes vamos para o nosso quiz. Quais são as medidas de tendência central? A professora passou na aula anterior, vamos ver se vocês lembram quais são? Então, resolvam lá que nós voltamos. Voltamos, e aí, resolveram? Então, quais são as nossas medidas de tendência central? Nós temos as médias, né, que é a média aritmética e a média ponderada, temos a mediana e temos a moda. Quais dessas opções cabem à nossa resposta? A letra B. Então, as medidas de tendência central, o que são? Elas são utilizadas para resumir em um único valor o conjunto de dados observados da variável em estudo. E normalmente nós utilizamos dados numéricos. Então, nas medidas de tendência central, como nós já falamos anteriormente, nós trabalhamos as médias, que são a média aritmética, a média ponderada, a moda e a mediana. Então, isso nós vamos estudando ao longo das aulas. Nós já estudamos a média aritmética e hoje nós vamos estudar a média ponderada. Então, o que é a média ponderada? A média ponderada permite descobrir qual é o valor médio em um conjunto de valores no qual cada um tem um peso distinto. Depois, encontra-se a soma desses valores, que será dividido pela soma dos pesos. Então, nós temos nossa fórmula geral aqui, né? Nossa fórmula genérica, para nós resolvermos média ponderada, onde o x barra quer dizer média aritmética ponderada. O P quer dizer os pesos, né? E o x vai nos dizer quais são os valores dos dados. Então, vamos lá fazer um exemplo que vai ficar bem mais claro para vocês. Então, vejamos aqui. João participou de um concurso no qual foram realizadas provas de português, matemática, biologia e história. Essas provas tinham peso 3, então, português tinha peso 3, matemática tinha peso 3, biologia tinha peso 2 e história tinha peso 2, né? Porque está falando respectivamente aqui. Sabendo que João tirou 8 em português, 7,5 em matemática, 5 em biologia e 4 em história, qual foi a média que ele obteve? Então, quando a gente está falando em média ponderada e nós temos os pesos, então o que isso quer dizer? Que em português o peso é 3, quer dizer que essa prova vale 3 vezes mais.
Mesma coisa com matemática. Biologia, ela tem peso 2, ou seja, quer dizer que ela pesa 2 vezes mais. O peso desse valor tem peso 2. Então, vejamos aqui para nós resolvermos. A nossa genérica, a média é o que eu quero descobrir. Então, aqui eu tenho português, a nota foi 8. Qual que foi o peso? 3. Então, eu vou fazer 8 vezes o peso. O valor da nota vezes o peso. Mais matemática. O valor da nota vezes o peso. Então, 7,5 vezes 3. Biologia. A nota vezes o peso. 5 vezes 2. E história. O valor da nota vezes o peso, que seria 4 vezes 2. E embaixo, nós vamos dividir pela soma dos pesos. Então, peso 3, mais peso 3, mais peso 2, mais peso 2. Então, a média aqui, 8 vezes 3, 24, 7,5 vezes 3, 22,5, né? Porque nós resolvemos primeiro a multiplicação. 5 vezes 2, 10, 4 vezes 2, 8, e 3 mais 3 mais 2 mais 2, tenho 10. Então, fazendo a soma, 24 mais 22,5 mais 10 mais 8, divididos por 10, eu obtenho uma média de 6,45. Então, agora é a vez de vocês resolverem. Vejamos aqui. O histograma abaixo apresenta as alturas de 30 atletas de uma equipe de futebol. Com esses dados, podemos concluir que a média das alturas dos atletas é de aproximadamente, letra A, 1,58, letra B, 1,65, letra C, 1,74, letra D, 1,81 e letra E, 1,92. Então, resolvam lá qual que é a média de altura desses atletas, que nós já voltamos.
Voltamos. Então, vamos lá para a nossa resolução do nosso exercício. Então, era um exercício que nós deveríamos ter bastante atenção. Por quê? Porque a gente tem que determinar quem que é o peso e quem que é a quantidade, né? Quem que é o valor. Então, vejamos aqui, ó. Onde que está esse gráfico aqui? Essa barrinha, ela está no 1,50 ou no 1,60? Não está definido, né? Então, ela está entre 1,50 e 1,60. Então, ou seja, nós vamos pegar o valor médio entre os dois. Qual que é o valor médio aqui? O meio dele? Então, 1,50 e 1,60. Então, o nosso valor médio é 1,55. Outra coisa, vejamos aqui, ó, que nós temos quantos atletas, ó? Número de atletas e altura desses atletas. Então, na vertical está o número de atletas e na horizontal a altura em metros. Nós temos que 3 atletas têm nosso valor médio aqui, 1,55, né, de altura. Nós temos que 8 atletas têm 1,65. Por quê? Porque é o valor médio entre 1,60 e 1,70, porque ele está entre, né? E esse entre nós calculamos a média desses valores. Então, quem que é o peso aqui neste caso? É o número de atletas. Por quê? Porque eu tenho que multiplicar o número de atletas pela altura. Por quê? Porque na altura, né, de 1,55 nós temos 3. Então, nós estamos multiplicando esse valor por 3 atletas. Colocando aqui na nossa fórmula genérica, né, nós temos que o x1, que é a altura do primeiro aqui. Qual que é a média dessa altura? 1,55. Quantos atletas tem essa altura? 3 atletas. Agora, olhando a segunda aqui. Qual que é a média aqui? Entre 1,60 e 1,70, nós temos 1,65. Quantos atletas tem essa altura? 8 atletas. Então, nós multiplicamos por 8. Aqui no próximo, entre 1,70 e 1,80, nós temos 1,75. Quantos atletas têm 1,75? Nós temos que 10 atletas têm 1,75. O próximo está entre 1,80 e 1,90. Então, nós temos 1,85, que é a nossa média. E nós temos que 6 atletas têm essa altura. Outro aqui, entre 1,90 e 2, nós temos 1,95. E nós temos que 3 atletas têm essa altura. Quem são os pesos aqui? São o número de atletas, né? Por quê? Porque a gente teve que multiplicar essa altura 3 vezes. Depois tivemos que multiplicar 8 vezes. Então, esse é o nosso peso que nós vamos pôr aqui e vamos somá-los. Então, 3 mais 8, mais o 10, mais o 6 e mais o 3. Fazendo a nossa soma, nós temos aqui das alturas, né, fazendo a nossa multiplicação, 1,55 vezes 3, nós temos que é 4,65, mais 1,65 vezes 8 é igual a 13,2. 1,75 vezes 10, nós temos que é 17,5. 1,85 vezes 6, nós temos que é 11,1. E 1,95 vezes 3, nós temos que é 5,85. Fazendo a soma desses valores, nós temos que resulta em 53,3. Dividido pela soma dos pesos, 30. Então, 52,3 divididos por 30, nós temos uma média igual e aproximada a 1,74. Então, a média de altura desses atletas é 1,74, que é a letra C. Mais um exercício para vocês resolverem. Qual é a média do número de acidentes sofridos por funcionários de uma empresa conforme a tabela? Letra A, 0,15, letra B, 0,30, letra C, 0,50, letra D, 1,11 e letra E, 2,22.
Resolvam lá que nós já voltamos.
Voltamos. E aí, vamos para a correção do nosso exercício? Então, o que a tabela está nos dizendo? Que 50 funcionários, 50 trabalhadores sofreram 0 acidentes. Que 17 trabalhadores sofreram 1 acidente. Que 15 trabalhadores sofreram 2 acidentes. Colocando esses valores na nossa fórmula geral, aqui na nossa fórmula genérica, nós temos que 50 trabalhadores sofreram 0 acidentes. 17 trabalhadores sofreram 1 acidente. 15 trabalhadores sofreram 2 acidentes. 10 trabalhadores sofreram 3 acidentes. 6 trabalhadores sofreram 4 acidentes. E 2 trabalhadores sofreram 5 acidentes. Quem que é o nosso peso aqui? Por quem que a gente está multiplicando? Pelo número de trabalhadores, né? Então, é isso que nós vamos pôr aqui embaixo. O nosso peso é o número de trabalhadores, que são 50 mais 17, mais 15, mais 10, mais 6 e mais 2. Então, fazendo a nossa multiplicação, né? Primeiro resolvemos a multiplicação, depois a soma. 0 vezes 50 eu tenho que é 0. 1 vezes 17 é 17. 2 vezes 15 é 30. 3 vezes 10 é 30. 4 vezes 6 é 24. E 5 vezes 2 é 10. Fazendo a soma, nós obtemos 111. 111 dividido, quantos trabalhadores nós temos? Nós temos 100 trabalhadores. 111 divididos por 100, nós obtemos uma média de 1,11. Então, a média aqui é 1,11 e a resposta correta, a letra correta é a letra D, não é mesmo? Agora o exercício número 3. Uma pesquisa foi realizada com 40 alunos de uma classe sobre a quantidade de filmes a que cada um assistiu durante o primeiro semestre. O resultado está representado no gráfico. Então, no eixo vertical, nós temos o número de alunos, né? Quantos alunos são? E no eixo horizontal, o número de filmes que foram assistidos. A média de número de filmes assistidos pelos alunos é letra A, 2,4, letra B, 2,6, letra C, 2,8, letra D, 3,2 e letra E, 3,6. Então, vou ajudar vocês a interpretar esse gráfico aqui. Vejamos que número de filmes assistidos, nós temos que um aluno assistiu 0 filmes. Nós temos que 3 alunos assistiu 1 filme. Nós temos que 6 alunos assistiu 2 filmes. Então, continuem analisando aqui, resolvam lá e nós já voltamos.
Voltamos e aí vamos para a nossa resolução? Então, eu quero saber qual que é a média do número de filmes assistidos por esses alunos. Então, nós temos aqui, interpretando o nosso gráfico, nós temos que um aluno, que é o número de alunos que está no eixo vertical, e o eixo horizontal, o número de filmes assistidos. Então, um aluno assistiu nenhum filme, né? 0. 3 alunos assistiram um filme. Agora, nós temos que 6 alunos assistiram 2 filmes. Nós temos também que 8 alunos assistiram 3 filmes. Também temos que 10 alunos assistiram 4 filmes. Também temos que 7 alunos assistiram a 5 filmes. E 5 alunos assistiram a 6 filmes. Quem que é o nosso peso aqui? O nosso peso é a quantidade de alunos. Então, no primeiro, nós tivemos 1, depois 3, 6, 8, 10, os 7 e 5 alunos, né? Agora, resolvendo primeiro a nossa multiplicação, 0 vezes 1, 0. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 10, 40. 5 vezes 7, 35. 6 vezes 5, 30. Então, fazendo essa soma, nos resulta em 144, dividido pelo número de alunos. Qual que é o número de alunos aqui? 40, né? Fazendo a nossa soma, obtivemos 40. 144 divididos por 40, obtivemos uma média de 3,6. Então, a resposta correta é a letra E, 3,6. Mais um exercício para vocês resolverem. Então, a nota final para uma disciplina de uma instituição de ensino superior é a média ponderada das notas A, B e C, cujos pesos são 1, 2 e 3, respectivamente. Paulo obteve na prova A 3, na prova B 6. Quanto ele deve obter em C para que sua nota final seja 6? Então, eu tenho a média, mas eu quero descobrir um termo da nossa média. Então, eu tenho a média ponderada. Então, eu tenho x barra. Então, eu quero descobrir qual é o termo que está faltando. Quanto que ele deve tirar para a média ser 6? Resolvam lá, que nós voltamos logo, logo.
Voltamos e aí vamos para a nossa resolução. Então, está dizendo que os pesos são 1, 2 e 3. Vamos aqui para a próxima tela para a gente ver. Então, nós temos 3 avaliações com pesos diferentes. Na primeira prova, ele tirou 3 e o peso é 1. Na segunda prova, ele tirou 6 com peso 2. Na terceira prova, eu não sei qual que foi o valor que ele tirou, mas eu sei que o peso é 3. O que eu tenho que fazer agora? Outra coisa, eu também sei que a minha média é 6. Então, meu x barra, no caso, é 6. Então, anota multiplicado pelo peso, que é 3 vezes 1. Na letra B, aqui na nossa prova B, que ele fez, anota 6 multiplicado pelo peso 2. E na prova C, que eu não sei quanto ele tirou na prova, mas eu sei que o peso dessa prova é 3. Então, x vezes 3 eu tenho que é 3x, dividido pela soma dos pesos, que é o peso que uma prova valia 1, a próxima prova tinha peso 2 e a outra tinha peso 3. Fazendo as nossas multiplicações, eu tenho que 3 vezes 1 é 3, 6 vezes 2 é 12 e 3 vezes x é 3x. E 1 mais 2 mais 3 é 6. 3 mais 12 é 15. E agora, como que eu resolvo aqui? Eu tenho uma igualdade. Igualdade nós resolvemos em x. Então, 6 vezes 6 é 36. E este valor que vai estar multiplicando, quem está abaixo do 6, se não aparece, é porque nós temos 1. Então, qualquer multiplicação por 1 é o próprio número, né? Então, resultou em 15 mais 3x. Também resultou numa equaçãozinha do primeiro grau, não é mesmo? Letra para um lado, número para o outro. Então, o 15 estava mais, passou menos. A professora só arrumou aqui para a gente ter uma ordem, uma sequência cronológica aqui, né? A gente costuma utilizar a letra para este lado. Então, 36 menos 15, nós temos que é 21. O 3 está multiplicando, passa dividindo, 21 divididos por 3 igual a 7. Então, quanto que ele tirou na terceira prova? Ele tirou nota 7. Então, a resposta correta é letra A. Então, mais uma aula chegando ao fim, mas o que nós estudamos nesta aula? Estudamos média ponderada. E na próxima aula, vamos continuar com as medidas de tendência central, mas nós vamos estudar resolução de problemas de média. Então, vamos estudar tanto a média aritmética quanto a média ponderada. Então, até a próxima aula.